Agora você ouve Crônicas de um Cidadão Comum, com Celso Brasil. Estive refletindo sobre a saúde no Brasil e acabei mergulhando na realidade do caos nacional. Muitos, mas muitos hospitais estão fechando no Brasil e todos nós estamos sentindo isso. Saibam que hospitais são, antes de tudo, empresas. Elas estão fechando. E os hospitais nós sentimos porque temos necessidade ou notícia desse setor quase sempre, por estarmos envolvidos direto ou indiretamente, seja para nós, para amigos, conhecidos ou parentes. Mas não parei por aí. As grandes empresas, todas, estão de malas arrumadas para saírem do país das maravilhas. Os leigos alegam que o que motiva isso são as altas taxas de impostos. Mas você sabia que poderíamos continuar crescendo assim mesmo? Isso mesmo. Ocorre que os impostos não retornam. Se o povo recebesse esse retorno, teria saúde e educação de qualidade, sem os altos custos gerados para os poucos que conseguem isso. Além disso, excelentes estradas, segurança pública e a certeza de que o trabalho compensa. Nessa terra que hoje, graças ao sistema, o trabalhador é penalizado e os bandidos prosperam impunemente. Muito mais este retorno nos traria de economia, e esta seria transformada em poupança e consumo, o que geraria o crescimento das empresas e grande oferta de emprego que, consequentemente, aumentaria a demanda na formação universitária e tornaria a educação e cultura uma coisa normal entre todas as classes, como acontece nos países de primeiro mundo. A corrupção desenfreada, institucionalizada pelo PT, desvia todo esse dinheiro para o bolso e contas clandestinas de poucos, que estão cada dia mais bilionários. Digo pelo PT com toda a convicção por se tratar de uma facção. Nunca foi partido, embora esteja registrado indevidamente como tal. Qualquer um daqueles que o lideram, porque existem vários departamentos, são criminosos por estarem levando o gigante Brasil à falência generalizada. Esses departamentos são chamados hoje de ministérios, secretarias, estatais e uma série de outros nomes. Podemos incluir como departamento desta facção até mesmo o Supremo Tribunal Federal, a OAB e todos que militam para o engrandecimento dessa instituição criminosa que se torna uma das mais bem estruturadas do planeta. Mas o país, a nação chamada Brasil, sofre a falência de todos os seus órgãos. Sem exceção, todas as estruturas vão parando, falindo, e uma afeta a outra, provocando a famosa falência múltipla de órgãos, como expressa a medicina. Resultado? Óbito. A indústria automobilística, importante termômetro da economia, pisou no freio e começa a repetir o que assistimos em outros tempos. Férias coletivas que sempre são seguidas pelas demissões em massa. Dezenas de outras grandes indústrias já anunciaram sua saída e centenas de outras estão com as malas prontas e só não anunciaram por questões estratégicas. Como assim? Eu explico. Você compraria um carro da marca X se soubesse que esta indústria deixará de existir em pouco tempo e suas peças serão importadas a altos custos durante a manutenção? Esta é a única razão de ainda não termos consciência do tamanho da crise que enfrentaremos e que já se apresenta com fortes sinais que, por enquanto, trazem o pânico somente para os especialistas que conseguem enxergar este avassalador tsunami. O preço do petróleo e energia elétrica estão represados e, cientes de que as comportas desta represa aguentam mais alguns dias, mesmo a altíssimos custos, o desgoverno a mantém. Ocorre que as comportas estourarão logo após as eleições. Aí, meus queridos amigos, a enchente cobrirá a sua casa. A aprovação do decreto bolivariano 8243 garantirá ao bando que tomou o poder a isenção de tudo que lhe sobraria de consequências. Caso o PT se mantenha através do voto, o regime totalitário garantirá sua segurança. A sociedade, entre aspas, decidirá tudo, ou seja, o MST, o sem-teto, os sindicatos que sobrarem e as ONGs fajutas e todos os pseudos representantes da sociedade. Porque você não fará parte de nenhuma dessas que chamam instituições representativas da sociedade.
Estas aprovarão e decidirão tudo o que os ditadores determinarem. E, para aqueles que se opuserem, teremos uma infinidade de milícias, incluindo-se as Farc, que já se encontram em prontidão no Brasil para garantirem o cumprimento das ordens emanadas de Brasília, a capital da ditadura. Você me perguntaria, e o Congresso Nacional? E eu respondo, horas, foi ele que decidiu se anular votando a favor do tal projeto bolivariano que garante poder total ao executivo que ora nos executa. Imagino o quanto seus componentes se consideram inúteis, sem qualquer valia. Voltando, caso os bandos baderneiros, idiotas úteis, como seu próprio mestre Antônio Gramsci os chamam, e agora batizados de representantes da sociedade, resolverem que oposição ao regime seja crime, então sejam bem-vindos os temidos paredões e gulags stalinistas. Aqueles paredões onde Che Guevara adorava treinar tiro ao alvo em civis que tentavam resistir à implantação do comunismo. Não podemos descartar essa hipótese, já que Guevara é um grande herói, segundo os psicopatas encarregados dessa nobre missão libertadora. O desabastecimento já é uma realidade prevista para pouco tempo, muito pouco mesmo, já que as empresas estão freando os investimentos em produção. Não existe implantação do comunismo de outra forma. A história sempre se repete. Desemprego no seu mais alto grau, fuga das empresas e as que permanecerem viverão sua crise, até serem estatizadas sem qualquer custo para o Estado, como acontece na Venezuela e aconteceu na promissora Cuba. Inclusive as mídias. As propriedades privadas já estão sendo invadidas impunemente. É normal isso no regime, viu? O pouco dinheiro que sobrar será investido na capital comunista da América Latina, Cuba. Já estamos construindo modernos portos, estradas, revitalizando e modernizando aeroportos e resgatando a dignidade do povo cubano, tendo isso como prioridade do governo, como afirma Lula. Claro que nossos portos, estradas, aeroportos, hospitais, etc., podem esperar ou simplesmente serem esquecidos. E o povo brasileiro? Horas o povo, que coma brioches. Quanto ao Brasil, será o quintal onde se planta para sustentar o regime unificado em toda a América Latina e seu povo será o escravo, como já está sendo, para manter esse estado de coisas enquanto durar. Pois sabemos que o projeto de insustentabilidade desse regime mentecapto e insano não o permite se manter. Mas seus executores estarão muito bem, como acontece com Fidel Castro, uma das maiores fortunas do mundo, à custa da miséria de um povo escravizado. Dados da revista Forbes. E isso não foi contestado pelos esquerdopatas cheios de razão. Portanto, prepare-se para a maior crise, ou diria caos, já vivido nos 500 anos de Brasil que, após todo este tempo de progresso, desenvolvimento, cultura e tanta história, em apenas 12 anos, o PT conseguiu levar para a UTI, com fortes indícios de logo ser removido para o IML. Estou sendo pessimista? Não. Esta é a realidade dos fatos e não citei tudo. Você perderia o sono para o resto da vida e morreria de desgosto antes de assistir este grandioso desastre. Mas existe também a hipótese do PT não ganhar as eleições, certo? Pois bem, tenho mais uma má notícia. Comunista não larga o osso. Prepare-se para uma verdadeira guerra civil que, em comparação à que ocorre na Venezuela, fará aquela parecer uma briguinha de casal. Isso mesmo, porque somos 200 milhões. Faça as contas das proporções, até na enorme diferença territorial e riqueza, já que lá eles só contam com o petróleo, contrário ao Brasil, que possui riquezas inestimáveis. E entre tantas, destacamos aqui o nióbio, que tem sido importante gerador de riquezas ilícitas e, consequentemente, importante financiador da implantação do regime comunista no país das bananas. Ou dos eleitores bananas, como queiram. Já reparou que nióbio é uma palavra censurada na imprensa? E tudo que se relaciona a ele. Armados até os dentes, desde o MST, passando pela inconstitucional Guarda Nacional, a Guarda Pretoriana, e chegando às muito bem treinadas e municiadas Farcs, eles contam com a vitória, à custa de centenas de milhares de vidas civis. Opositores ou não, basta estar no lugar errado na hora errada. O lugar errado, onde acontece a guerra civil, ou seja, o Brasil. A hora você pode escolher entre as 24 opções disponíveis.
E finalizamos com a hipótese de o PT perder as eleições e entregarem o controle da nação ao novo presidente, sem qualquer contestação. Este, que por motivos óbvios, enfrentará uma máquina totalmente controlada pelos infiltrados que ocupam os milhares de cabides ali existentes, será crucificado, se não for morto e sepultado. Pode ser que sobreviva, depois de longos anos de luta para colocar a casa em ordem, aos gritos de vitória daqueles que promoveram e implantaram o caos ao longo dos 12 anos de poder. Tá vendo? Tudo estava sob controle, mas vocês quiseram tirar o PT? Olha o que deu. Agora a gente estamos assim. Mas suponhamos que essa hipótese ocorra. Depois de um tempo, finalmente livres do comunismo e suas consequências. Viveremos felizes para sempre. Mas surge aí uma nova questão. Quem colocaremos lá? Lá no trono brasiliense, com aquele cajado do poder na mão. Bem, se sua resposta é a que eu estou pensando, então façamos esta pergunta às autoridades. Mas, para quais autoridades, se todas estão cooptadas por esta ideologia torpe e assassina? Na minha humilde opinião, deixaria esta pergunta aos generais e coronéis, mas não aqueles que também estão em seus confortáveis tronos em Brasília. Deixo essa questão àqueles patriotas, os que ainda lembram a letra do hino nacional de cor e do juramento que fizeram à bandeira nacional, e ainda honram as calças ou as fardas que vestem. Deixo aqui minhas desculpas por estragar o seu dia com esses alertas tão reais, pedindo que reflitam e orem para que Deus, nosso comandante supremo, tenha piedade de todos nós. E esperando que Ele nos permita uma nova oportunidade, até a próxima. Crônicas de um Cidadão Comum, com Celso Brasil.